Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra. Vamos seguir no nosso estudo aqui de Gálatas, na nossa série Liberdade. Hoje nós vamos falar da nossa constituição, corpo, alma e espírito, e o quanto as coisas não são feitas pela nossa força, não é pelo poder do nosso braço. Apesar de que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer o que cabe a nós. E o que cabe a nós corresponde também a tratar a nossa espiritualidade. Então, hoje, no capítulo 3 de Gálatas, nós vamos falar sobre isso. Para você que está chegando agora, que não conhece a dinâmica aqui, nós fazemos a terapia pela palavra, então são assuntos da psicanálise, da constelação sistêmica familiar, à luz da palavra de Deus. Então nós utilizamos aqui, a Bíblia para fazer os nossos estudos. Nós fizemos a primeira série, Raízes de Gênesis, para você saber tudo que está aí por trás da sua constituição. Depois nós falamos sobre identidade no livro de Daniel. Depois nós falamos sobre movimento no livro de Êxodo. E agora nós estamos falando de liberdade no livro de Gálatas. Então, vamos começar. No livro de Gálatas é Paulo, o apóstolo Paulo, falando com os Gálatas. E se você não conhece a história, se você não sabe sobre Paulo, volta lá na primeira live de introdução dessa série Liberdade. Eu explico sobre Paulo, como Paulo se transformou aí, né? Como Deus transformou, né? Paulo de Saulo, que era um perseguidor, para Paulo, o que mais levantou a bandeira do Evangelho de Cristo, depois de Cristo, né? Então, aqui no capítulo 3, esse livro é uma carta de Paulo aos Gálatas, que é uma igreja que ele tinha evangelizado, tinha falado sobre o Evangelho de Cristo. Aí aqui no capítulo 3, ele segue falando com os Gálatas. E aí, ele começa falando assim, olha, Paulo, colérico, né? Para quem tá sempre aqui comigo, sabe? Nós falamos de temperamento, traço de caráter, de constituição, de ancestralidade em relação ao sistema familiar, né? De como a sua família é formada, né? Quais são os seus ascendentes. Nós falamos de tudo isso, porque tudo isso constitui quem você é. Tudo isso faz parte do seu todo, né? E Paulo, de temperamento colérico, já chegava arrebentando, falando o que tinha que falar. E aí Paulo escreve assim, fala assim para eles: meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? E por que ele está falando isso? Porque ele trouxe uma mensagem de liberdade para eles a partir do sacrifício de Jesus na cruz, e vieram os homens da lei e continuaram introduzindo ali para aquelas pessoas tudo referente à lei, referente às obrigatoriedades, circuncisão, o que comia, com quem falava, onde sentava, como vivia. E nada disso importa quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus, e principalmente quando a gente fala de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Então nada disso importa. E aqui, como você sabe, eu sempre falo que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, quando você entende que você é corpo, alma e espírito, você sabe que você tem que cuidar do todo. Então, o seu corpo você cuida com a sua alimentação, indo ao médico, fazendo exercício físico. A sua alma é onde estão as suas emoções, então você cuida através de terapia, através de estudos, aqui comigo na terapia pela palavra, você cuida aí dos conteúdos que estão na sua alma. E o seu espírito também precisa ser tratado, ele precisa ser alimentado. E esse alimento é se conectar diretamente com a fonte. Então aqui a gente vai falar disso quando Paulo fala para eles: vocês perderam o juízo? Então eles estavam aceitando o que qualquer pessoa falava. E isso acontece por quê? Porque você se desconecta de Deus. Porque se você estiver conectado, você não vai aceitar
tudo que qualquer pessoa disser para você, certo? E aí ele fala assim, ó, é preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Cuidado, vocês podem perder tudo que alcançaram. Então, é o título dessa live. Não é pela sua força, é sim pela sabedoria, e a sabedoria que você pode buscar alimentando seu espírito, você pode buscar em Deus, é por todo o cuidado que você tem, pela parte que você faz, a parte que te cabe e que você faz, mas não é pela força do teu braço. Por quê? Você pode vir para terapia, você pode fazer os exercícios, você pode participar de treinamento, de lives, de tudo, de encontros, do que for. Então, você está fazendo a sua parte, você está buscando conhecimento que se transforma em sabedoria, você está fazendo aquilo que você entende que é importante, que é necessário. E você até alcança a mudança, mas a mudança permanente, profunda, enraizada, ela vem quando o seu espírito está conectado àquele que é capaz de promover a mudança completa. Então, a mudança que vem a partir de Deus não é uma mudança que você encontra, que você atinge, alcança superficialmente, porque você até alcança a mudança, mas quando você vai para a mudança genuína, completa, aquela mudança que realmente vem do Pai para você, essa é permanente. E se você continuar conectada na fonte, essa mudança persiste, certo? E aí ele segue aqui, ó. Deus fez tudo por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? Então fica aqui a pergunta para você. Quando você estiver diante de um desafio, diante de algum problema e que você não souber exatamente como lidar com aquilo e você entender assim, nossa, eu já fiz tudo o que eu podia, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. E aí você então lembra, né, de submeter isso àquele que faz e que nos dá, não por mérito, não pela força do nosso braço, mas nos dá porque ele é misericordioso, ele é bondoso. E quando a gente confia a nossa vida a ele, a gente tem fé nisso, fé em que vai acontecer isso, aí ele vem e faz. Ontem aconteceu uma situação. Eu estava num consultório, esperando para receber um resultado lá de um exame do meu filho e tal, e aí entrou uma mulher bem, aparentemente assim, ansiosa, né, e ela chegou e falou para a secretária, ai, que bom que você conseguiu esse horário para mim e tal, nananã. E aí ela entrou antes de mim na consulta. Deu nada, ela saiu chorando, desesperada. Aquele choro que você vê que sai da alma. Sabe aquele choro de desespero? Bom dia, Geisa. Aquele choro de desespero. Então, eu ali aguardando para consulta e essa mulher que foi antes sai nesse choro desesperado. E eu olhei para ela, meu coração até apertou. Aí a secretária falou para ela, você vai precisar de retorno? Aí ela encostou assim e falou, não, ele não vai poder fazer nada para mim, porque esse médico ele vai sair de férias, né? E eu já sabia disso também. Então aí eu entendi, porque gente, quando eu vi ela saindo naquele desespero, eu senti meu coração espremendo. Eu prestei atenção mesmo na conversa, mas não por curiosidade, mas porque eu queria falar algo para ela. Eu senti que eu tinha que falar algo para ela. E aí, quando ela disse isso, ele disse que ele não pode fazer nada, que ele vai sair de férias, é só depois que ele voltar de férias. O que eu vou fazer? E ela encostou assim no vidro da moça, assim, ó. Sabe quando a pessoa tá desnorteada? E eu olhei aquilo, aí a moça continuou falando com ela não deu conta de ficar em pé, ela veio e sentou do meu lado, sentou assim, naquele choro desesperado. Enquanto a moça falava com ela, a moça até parou de falar, porque ela não tava mais prestando atenção. Eu só falei pra ela, ele não pode fazer nada, mas você sabe quem pode? Gente, eu não sei qual que é o problema da moça, eu não sei o que ela tinha, eu não sei por que ela tava naquele choro desesperado, eu não sei e nem preciso saber para falar para ela que tem alguém que pode fazer algo. E aí eu falei, ele não pode fazer nada, porque ele tem a programação dele, eu não sei qual é o seu problema, mas você sabe quem pode? Ela parou e olhou para mim assim, com aquele olhar ansioso de,
Nossa, ela vai me dar uma solução, né? Eu falei, Deus pode. Eu nem sei qual é o problema, mas eu sei que ele pode. E aí ela olhou assim, ela deu uma respirada, se acertou assim na cadeira. Sabe quando parece que a pessoa volta pro seu centro? Eu falei, eu não sei qual é o problema, mas você acredita em Deus? Aí ela fez, sim. Eu falei, então confia nele. Porque quando não está ao alcance das mãos dos homens, as mãos dele vêm e alcançam. Quando a gente não aguenta, ele vem e pega a gente no colo. Então confia nele. E nisso a moça já me chamou para entrar. E eu sei que os horários ali são bem complicados, né? A agenda bem cheia, tal. Eu não podia falar não, né? Que vai vir outro, enfim. Mas aí eu olhei para ela, eu percebi que ela voltou para o centro dela. Eu falei, eu vou, mas você só confia. Aí ela fez assim. Então, assim, uma semente foi plantada ali. Ela estava com problema no corpo, porque ela estava num consultório médico. O médico disse para ela que não tinha o que fazer naquele momento, porque ele ia sair de férias, né? Nem encaminhou ela para alguém, sei lá, algo que poderia ter feito, né? Enfim, não sei o que aconteceu lá dentro. Mas ela estava num desespero total e absoluto. Então, o corpo dela estava sentindo, a alma dela estava toda bagunçada, porque as emoções estavam todas à flor da pele, tanto que ela estava chorando desesperada ali no consultório médico. E o espírito dela desconectado da fonte, daquele que pode fazer algo por ela. Não dava para eu fazer algo por ela ali em relação a ouvi-la, tentar acalmá-la, não dava, porque eu também tinha a minha necessidade ali em relação ao meu filho e tal. Então não dava para eu dar a atenção como eu gostaria, como se eu pudesse eu daria. Mas eu dei para ela uma palavra certeira, que eu tenho total certeza que alcançou algum lugar nela, porque aquela confusão, ela parou assim e respirou, parece que ela se lembrou, sabe? E a sementinha foi plantada. Então, eu quero deixar isso para você nessa manhã. Quando Paulo pergunta assim, você acha que Deus fez tudo por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a ele esse trabalho? Eu quero deixar para você o seguinte, você se trabalha, se busca, se analisa aí, né? Eu sempre falo aqui de temperamento, meu temperamento sanguíneo e colérico, então eu sou muito agitada, muito enérgica e às vezes eu me excedo. Mesmo trabalhadinha aqui, cuidando de mim, às vezes eu me excedo, gente, e às vezes eu explodo. Às vezes eu tô num momento de vulnerabilidade e acontece uma coisa e outra e outra e eu, puf. Sabe aquele negócio de quando vi, falei? Às vezes acontece, eu sou ser humano como você. Só que eu tenho buscado não só trabalhar em relação a me conhecer, em relação a conhecer todo esse mecanismo que acontece quando vem a explosão, mas também trabalhar o meu espírito, conectar cada vez mais o meu espírito à fonte. E o que eu percebi, bom dia, Fernanda, o que eu percebi que quando eu estou mais conectada, alimentando o meu espírito, porque como é o título dessa live, não é pela sua força, ela é pela força de Deus em você. Então você está se trabalhando, falando aí das questões emocionais, fazendo terapia, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, você está fazendo a sua parte, mas tem lugares que a gente não alcança, que a gente não acessa. E aí, enquanto você está tentando acessar e não consegue, você tem que entender que pela força do teu braço, você não alcança, você não tem braço para ir lá pegar e fazer. Bom dia, personal, tá, Soares? Você não tem braço para ir lá alcançar e fazer. Então, você se trabalha, você faz o que você tem que fazer em relação ao autoconhecimento, em relação à percepção, temperamento, tal, como eu tô dando exemplo aqui do meu temperamento, sanguínea e colérica. Só que tem momentos de vulnerabilidade que eu não dou conta de fazer, toda aquela análise e fazer o que tem que ser feito. E aí é como o apóstolo Paulo mesmo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Por quê? Porque você é ser humano. Você é ser humano, minha amiga, o seu coração é centralizado, a sua natureza é caída e é ruim ouvir isso, mas quanto antes você se conectar com essa verdade, melhor para você. Entender que nós fazemos os nossos esforços em buscar atendimento, em buscar ajuste, em buscar
conhecimento. Mas para esse conhecimento se transformar em sabedoria, a gente precisa colocá-lo em prática e precisa se conectar à fonte, a verdadeira fonte de sabedoria, que é a sabedoria do Espírito Santo em você. E aí, ele segue aqui falando, ó. Vamos ver aqui o que eu marquei depois. Todo que tentar viver a justiça por esforço próprio, independentemente de Deus, está destinado ao fracasso. Porque, gente, se você tá aqui comigo e sabe a forma como eu levo todos os temas e como eu trabalho, você sabe que eu falo de corpo, alma e espírito e você fala que a minha cosmovisão é cristã. Então, você sabe que eu não acredito no evolucionismo, e sim no criacionismo, certo? Existe um Deus que nos criou. E ele nos criou com um plano. E ele tem a boa obra dele para cumprir em nossa vida. E aí a gente vai vivendo e vai esquecendo disso. E aí a gente quer fazer pelo nosso esforço. Só que existem pontos nessa obra que você não vai conseguir concluir. Que só aquele que começou é que vai concluir. E é bom que você se conecte com essa informação de que todos agora podem receber a vida de Deus e o seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos. Então, é isso que ele termina. O capítulo 3 não terminou ainda, tá? Mas eu vou terminar neste ponto aqui, porque depois ele entra num outro assunto com os Gálatas. Amanhã a gente segue o capítulo 3. Mas então, eu quero terminar com você falando exatamente disso, que quando você crê, quando você compreende, quando você entende que você é corpo e você é emoção, sim, mas você também é espírito, então você não ignora as 3 partes que te constituem. E você segue olhando para essas 3. Então, a gente já falou aqui do aparelho psíquico, né? A formação do aparelho psíquico. Então, o que acontece aí dentro de você? Eu quero finalizar com essa explicação para você entender o que acontece quando vem um impulso. Dentro aí da sua mente tem o seu aparelho psíquico, que tem um carinha chamado id, que é o seu impulso, é a sua vontade, sabe aquela vontade de fazer besteira, aquela vontade de comer o que não deve, fazer o que não deve, sabe assim? E mesmo também a criatividade, id não é só o que não deve, né? Id é a criatividade, é a sua parte infantil, é a sua parte livre. Só que o id, ela é a parte livre e voltada ao prazer. Então, aí dentro de você, na constituição do seu aparelho psíquico, tem uma parte que é livre e voltada ao prazer. Aí tem o ego, que é a sua parte consciente, que recebe todos os estímulos de fora e manda os comandos lá para dentro, e os comandos vão lá, se conectam com tudo que você tem de informação aí dentro de você, com tudo que o seu id quer, e ele devolve então para você aquele impulso. E o paizão de todos é o superego, que é o cara que fica assim, equilibrando. O id manda o impulso de prazer e o ego precisa avaliar se aquilo é bom ou não para ser feito. E aí, para ajudar o ego, tem o superego lá, porque às vezes, quando o seu ego não está fortalecido e trabalhado, que é o que a gente faz em terapia, a gente fortalece o ego. A gente empodera o ego para ele conseguir receber os estímulos e avaliar corretamente e decidir como agir. Quando ele não está trabalhado, precisa lá do superego, que é como se fosse o paizão de todos, para ficar falando assim, ó, presta atenção, olha, isso que você tá com vontade de fazer não é legal, olha, você já fez isso em algum momento, não deu certo, cuidado, olha, isso aqui fere seus valores e princípios, olha, isso aqui vai ferir alguém, tadadá, tadadá. É o paizão, é o censor. Então ele fica censurando os impulsos do id. Só que se você não trabalha as suas 3 partes, você fica refém das suas emoções que não estão trabalhadas. O seu corpo fica refém das sensações. Então, eu tô nervosa, eu quero comer um prato de brigadeiro. Eu tô me sentindo carente, eu vou sair com qualquer cara aí e eu vou beijar, vou transar, vou fazer o que eu quiser fazer porque eu quero suprir a minha carência. Eu tô sentindo que tá faltando, tem um buraco aqui dentro de mim, tá faltando alguma coisa. Eu vou lá na loja e vou gastar tudo que eu posso e o que eu não posso no meu cartão de crédito. Impulsos para suprir as confusões emocionais e que trazem prazer para o teu corpo, prazer momentâneo. E o teu espírito tá onde nessa hora? Tá lá, perdido na floresta, cada vez mais oprimido. Sabe aquela sensação de angústia que você sente depois que você sai com carinha? E no dia seguinte fala, nossa, o que foi que eu fiz?
Então, é o seu espírito oprimido. Sabe aquela sensação que você tem quando você vai na loja, compra um monte de coisas que às vezes você nem gostou, gasta um monte de dinheiro, no dia seguinte você para e pensa, no dia seguinte ou no mesmo dia, né? Tem gente que cai na real no carro, voltando para casa. E aí você fala, nossa, o que foi que eu fiz, gente? Ultrapassei todo o meu limite de gastos desse mês, e agora? Tô mais enrolada, Vem aquela angústia. Aquela angústia que você sente quando você tá de dieta, seja por questões estéticas ou por questões de saúde, e aí no momento de vulnerabilidade, você vai lá e se entope de pizza e brigadeiro, aí depois vem aquela angústia, ai, por que eu fiz isso? É o seu espírito desconectado e oprimido dentro de você. Então, sabe como é que você vence todos esses impulsos do id, que é voltado ao prazer? Você vence fazendo terapia, fortalecendo o seu ego, entendendo tudo o que acontece dentro da sua mente quando os impulsos vêm. E isso eu ensino para você nas minhas sessões. As minhas sessões, eu digo que são sessões de ensinamento para levar para você autonomia, para você aprender como lidar com o que acontece dentro de você, porque eu não quero que você fique dependente da terapia, eu quero que você seja autônoma. Então, você aprende tudo isso nesses mecanismos aí, o que acontece dentro de você, você aprende, só que como é que você consegue permanência? Como é que você consegue constância? Fortalecendo o seu espírito. Porque o espírito enfraquecido deixa a sua alma, que são as suas emoções, e o seu corpo em estado de vulnerabilidade. Então, por isso que o título dessa live não é pela sua força, porque você sozinha não tem força. Por mais que você estude, que você faça terapia, que você faça o que quer que seja, tem áreas da sua vida que sozinha você não tem força. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você na live de hoje. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por esse ensinamento, e que isso toque o coração dessas mulheres e que faça com que elas entendam que elas são tricotômicas, corpo, alma e espírito. Não adianta cuidar só de uma parte, precisa cuidar do todo, para que tenha uma vida com sentido. Por favor, Senhor, traz esse ensinamento, e desde já nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém, meninas? Espero que essa palavra encontre solo fértil no teu coração, transborde, que você consiga enviar para outras pessoas. Pega essa live, envia para quem você entender que precisa, e nós nos encontramos amanhã às 8h30 para continuar esse capítulo 3 e continuar falando sobre todos esses mecanismos aí e como é que você consegue ajustar tudo isso aí dentro de você. Combinado? Grande beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!